E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui sobre Go. E hoje a gente vai falar um assunto um pouquinho diferente aqui. É um vídeo rápido que eu quis trazer para vocês sobre algumas configurações que vocês podem fazer na empresa de vocês, no time de vocês, para terem projetos mais seguros antes mesmo do push, do commit no Git serem feitos. Então hoje a gente vai ver como a gente pode configurar aqui um pré-commit para projetos em Golang, onde você consegue adicionar camadas de segurança na própria máquina do desenvolvedor, no momento que ele está escrevendo código, ele está testando e tal, antes dele conseguir fazer um commit ou um push, rodar verificações dentro da própria máquina para não subir códigos incorretos, dar menos trabalho para fazer análise e code review, os PRs serem mais organizados, mais parecidos, toda uma questão, uma cadeia, né, de benefícios que você pode ter configurando um bom pré-commit no seu projeto, beleza? Então vamos ver aqui como a gente pode fazer uma configuração simples de algo funcional aqui juntos. Então aqui eu tenho esse código simples aqui, que é um main.go, criei um código mais simples possível, tá? Que ele vai basicamente printar um fmt.println, iniciando o serviço. Depois ele vai chamar o método service.sayHello, que aqui dentro ele vai printar um bem-vindo ao Golang. E vai colocar aqui um sayHello, imprimir a mensagem de boas-vindas no comentário explicando o método, como é feito no GoDoc, né? Que você coloca o nome do método e em seguida a explicação dele com um comentário logo acima da declaração dessa função, tá? Então, ele tem esse método aqui super simples, ele tem um pacote teste também, que ele vai ter um método sayHello, que vai chamar esse seu service e vai aqui supondo que você teria um teste unitário no seu pacote, no seu projeto e assim por diante, tá? Então aqui a gente tem basicamente algo funcional simples que ele está testado, ele está utilizando um lint correto, então ele está utilizando ali o GoFMT, tá no padrão correto ali de organização de código do Go. Todos os nomes de pacote, nome de método, tem a nomenclatura certa com o final .go, com os underlines corretamente, assim por diante, tá? E algumas verificações a gente pode fazer aqui. E o que a gente quer evitar com o pré-commit? A gente quer evitar que uma pessoa suba um método totalmente incorreto, por exemplo assim, ou coloque T numa linha e o restante na outra linha, por exemplo, ou faça isso. Porque aí a pessoa vem, uma outra pessoa desenvolve um outro código, ela vai fazer a mesma função com outro nome aqui, por exemplo, e ela vai e faz corretamente aqui, por exemplo, tá? Aí o lint já sai todo incorreto. Aí vem uma outra pessoa e ela vai e coloca teste hello aqui, aí ela vai e coloca underline, por exemplo, teste. Aí ela vai não coloca T, ela coloca H aqui, por exemplo. Aí ela não coloca aqui na mesma linha, ela faz desse jeito aqui, por exemplo, sei lá, nem pode isso, mas ela vai e coloca o colchetes na outra linha, sei lá. Tem coisa que o Go ele já não deixa, ele já nem compila porque vai estar incorreto. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é, a gente tem que ter um padrão no nosso projeto com lint e é um padrão para que a pessoa não tenha que definir isso ou configurar o lint na máquina dela. A gente tem um funcionamento que o lint vai ser o mesmo para todo mundo, de uma forma que eu não tenho que configurar nada no meu VS Code, que vai ser diferente no meu Golang, que vai ser diferente no meu Vim, e assim por diante. Não, eu tenho algo que, no momento que eu rodar um git commit, ele simplesmente vai executar algumas verificações, e se tiver errado, nem o commit a pessoa consegue fazer. Ela simplesmente vai conseguir adicionar, fazer um git add, mas no momento que ela vai fazer um commit, não tem como, o commit não vai ser feito porque vai quebrar. Essa é a ideia, tá? Então eu não consigo nem pensar em subir o código para master, para develop, para minha branch, que seja uma feature, por exemplo, eu não consigo. Eu tenho que fazer o essencial, o básico que funciona para que pelo menos o pré-commit passe, tá? E como isso funcionaria? No Go a gente tem vários funcionamentos quando você instala o Go na sua máquina aqui. Ele já vem com várias coisas, principalmente no VS Code, que quando você abre um código em Go, ele aparece uma mensagem no canto inferior direito, pedindo para você instalar um monte de coisa. Ele instala o DLV, ele instala o GoFMT, ele instala uma porrada de coisa, e a gente vai utilizar parte delas e mais alguns itens para utilizar aqui no pré-commit, tá? E o que o pré-commit vai funcionar? Como que ele vai funcionar? Ele é uma instalação na sua máquina, tá? Ele é um executável na sua máquina e basicamente você vai colocar algumas configurações aqui de quais arquivos você quer permitir, quais arquivos você tem que ter instalado na sua máquina ou não, tá? Aqui tem duas formas de você colocar um funcionamento no seu pré-commit. Você puxar isso de algum GitHub, tá? Ou você ter ele instalado local na sua máquina.
O mais efetivo é você puxar do GitHub, porque aí você fixa a mesma versão para todo mundo e todo mundo não precisa ter que instalar nada. Ela simplesmente executa o pré-commit e o pré-commit vai baixar tudo isso para você. Só que aqui eu já tinha boa parte das ferramentas locais e eu acabei usando tudo local mesmo, tá? Então aqui você tem algumas configurações de trailing que vai colocar para quais arquivos ele vai executar, por exemplo, para YAML, para ele poder fazer umas verificações em YAML, end of file e assim por diante, tá? Isso aqui não tem muito a ver com a questão do Go, tá? E aí aqui entram as questões do Golang em si. Primeiramente, Golang CI. Golang CI Lint, ele vai, como o nome já diz, ele vai fazer um lint no seu código e ele vai rodar para todos os projetos, então você vai especificar qual pasta. Aqui no caso, todos os meus códigos em Go estão dentro de app. É bom você colocar o seu código dentro de uma mesma pasta, tá? Então, eu tenho a minha aplicação que na raiz vai ter uma porrada de arquivo de DevOps, por exemplo, Dockerfile, Docker Compose, arquivo de Kubernetes, Golang CI, GitHub Actions, GitLab CI, por exemplo. Você tem o GoMod, você tem o GoSum, você tem muito arquivo que não tem nada a ver com Golang. Então o CI vai tentar ficar executando em arquivos que não faz sentido. Então o legal é você criar uma pasta única que você coloca todo o seu projeto dentro, por exemplo, um /app, alguma coisa do tipo, que você coloca tudo lá dentro e boa, já vai funcionar. E aí você especifica aqui em todos os arquivos o /app. Fica mais simples, o Go ele sempre vai executar na mesma pasta e assim por diante, beleza? Você especifica aqui o lint, você coloca o run --config Golang CI, que é o que eu vou mostrar logo em seguida, e o app, que no caso é o local da minha configuração. Você coloca o language system, porque eu estou colocando um repositório local, então é um sistema local. Talvez seja diferente se você puxar aqui do pré-commit ou rodar de um GitHub, por exemplo. O tipo, eu vou colocar aqui um tipo Go, por exemplo, e o file names aqui para ele não ficar reclamando da questão do nome do arquivo e tal, tá? Você pode criar uma verificação que todo nome de arquivo tem que ter underline. Aí se a pessoa criar um nome de arquivo com camel case, nem no commit ele passa, tá? É legal também, é uma boa verificação, beleza? Esse daqui é um dos pré-commits que você pode colocar, e ele depende de um Golang CI, como eu falei, .yaml. E aí nesse YAML você coloca as verificações que você quer. Então você vai colocar tudo que ele vai executar antes de rodar o seu código, antes de subir um commit. Então eu não quero que ele rode para /mocks, porque às vezes você cria uma pasta de mocks ali que vai ter algumas configurações de mock de rede chamada externa, mock de interfaces, assim por diante. Eu não quero que execute, eu não quero que execute para vendor, a gente não utiliza hoje vendor mais, mas aqui é bom especificar. Eu não quero que ele execute para arquivos de underline teste, então para esse teste aqui ele não vai ficar executando verificações de check, de GoFMT, de um monte de coisa. Ele vai simplesmente fazer alguma verificação e fazer o lint ali do teste, tá? E aí você tem aqui os linters. Aqui entra a parte que você configura o que você quer que ele execute, tá? O GoFMT, por exemplo, ele faz o format do Go, ele vai manter o Go no mesmo padrão para todos os arquivos, tá? O GoVet, ele vai executar coisas de verificações de utilização do Go. Então, por exemplo, se eu tenho aqui no meu main.go um fmt.printf, eu coloco um porcentagem D aqui, que é de inteiro, e eu vou e coloco aqui um texto, ele vai reclamar, tá? Então, olha lá, ele já tá até reclamando, ó. Esse cara é basicamente uma verificação feita pelo GoVet, tá? Então, se eu coloco um porcentagem D, que ele espera um número aqui, e eu vou e coloco um texto, é incorreto no Go. E aí você já tem uma verificação disso com o GoVet, tá? Então é uma das verificações que você pode fazer. O GoFMT a gente já conhece. O GoSeg ele vai fazer algumas verificações de segurança. Então, por exemplo, se eu venho aqui e eu coloco um exec.cmd, tá? Eu coloco aqui dentro um RM, por exemplo. Eu coloco aqui um -rf e eu coloco um barra, tá? Por exemplo, isso aqui que o Copilot está tentando me recomendar, isso aqui o GoVet talvez pegue, tá? Ele vai reclamar e não vai deixar você compilar de alguma coisa, de alguma verificação que você faz, não fazer nenhuma verificação antes. Então são tipos de validação que o GoVet faria para você, tá? Esse tipo aqui, que é alguma verificação de segurança, que você está tentando fazer algo muito arriscado dentro do seu código, ele vai fazer também, tá? O GoCycle, ele é basicamente, ele é muito importante, tá? Porque se eu fizer isso daqui, por exemplo, um for, aí dentro desse for, eu coloco um outro for, e eu vou fazendo isso daqui, a complexidade do seu código vai ficar quase fatorial, no caso, e você não vai conseguir pegar isso se a pessoa, no máximo, se alguém olhar o pull request dessa pessoa, alguma coisa acontecer, aí sim, você conseguir pegar esse tipo de coisa. Só que é muito perigoso deixar pelo menos a pessoa subir esse tipo de código, tá? Com a complexidade tão alta dessa. Claro que aqui eu coloquei um for infinito, mas mesmo se eu coloco aqui um i e assim por diante, é um for que tá 3 for aninhado aqui nesse caso. Então é o tipo de coisa que a gente tem que
tem que conseguir pegar na hora de executar, na hora de subir o seu código, tá? Então o GoCycler ele faz esse tipo de verificação. E aí a gente tem um inefficient assign, que basicamente é o seguinte: se eu crio aqui uma variável, por exemplo, x igual a 1, eu não uso ela, e logo em seguida eu coloco x igual a 2, ele vai reclamar, tá? Esse cara ele vai basicamente reclamar que você está fazendo uma declaração de uma variável, sobrescrevendo ela e não utilizando a primeiro valor. Ou seja, seria mais fácil fazer x igual a 2 logo diretamente, tá? Então é o tipo de coisa que ele faria essa verificação, uma verificação simples, tá? O static check aqui basicamente a gente já conhece, vocês já devem ter visto algum erro parecido, que é quando você não usa uma variável, que é quando eu coloco um slice aqui, por exemplo, e eu coloco ele para utilizar e ninguém usa. Ele meio que verifica variáveis mortas, sabe? Que é uma verificação que o próprio Go já faz aqui, por exemplo, com o VS Code, tá? Quando ele declara e não usa, o Go não deixa, o Go não compila, então é o static check que faz isso, tá? O VS Code, por exemplo, já tem ele configurado por padrão. O must tag eu tava tendo alguns erros, tá? Eu tava pegando alguns erros aqui na minha máquina, por isso que eu coloquei disable. Só que o must tag ele é basicamente, se eu crio uma struct aqui, por exemplo, um type handcoding aqui, e aí aqui dentro eu vou e coloco, por exemplo, um campo teste, ele é do tipo string, eu coloco a tag. Esse campo, como ele tem uma tag JSON, ele tem que começar com a letra maiúscula, porque eu tenho que conseguir expor ele. E para eu conseguir expor ele para JSON, ele tem que ser um campo público. E aí ele fica reclamando se não, tá? Aí algumas tags de verificação de JSON, por exemplo, se eu colocar espaço aqui, ele reclama. São verificações que ele vai fazer nas tags, tá? E aí a gente tem por último o GoDocs, que esse daqui não é tão importante assim. Eles colocam GoDocs, porque aí tem a mesma pronúncia, porque GoDocs é uma ferramenta padrão do Go, né? Que é o GoDoc, no caso. Só que o GoDocs, ele basicamente vai fazer com que ele vai fazer uma verificação e procurar no seu código, tipo um fix me, ele vai procurar no seu código por to do, por exemplo, que são palavras-chave, bug e assim por diante. Ele vai fazer e ele consegue gerar um relatório de tudo que tem dentro do seu código. Eu não acho tão eficiente você fazer isso, porque hoje as ideias já tem isso. Você entra lá no Golang, por exemplo, ele já tem um monte de to-do. Você consegue instalar aqui no VS Code a ferramenta de to-do, por exemplo, que ele puxa todos, né? Que no caso aqui o to-do highlight, que é o que eu utilizava. Então não sei se é tão legal, mas é uma ferramenta que você pode utilizar também, beleza? Então esse daqui a gente falou só do GoLint, né? E aí a gente pode continuar aqui. A gente vem aqui no pré-commit, a gente tem o GoFMT, que vocês já conhecem, o GoVet, que a gente já falou também, o GoSec. Pode ficar meio duplicado, né? Porque o Golang CI e Lint, ele pode executar o FMT e o Vet, mas aqui eu trouxe os dois exemplos para você escolher qual você prefere. O GoSec, que eu já falei, e o GoTest, tá? Ou seja, antes de executar, antes da pessoa conseguir passar um commit, ela tem que executar os testes corretamente. Então não faz sentido deixar a pessoa fazer um commit para master, para uma feature, para qualquer branch, se nem mesmo os testes locais rodaram. Então eu evito da pessoa ter que subir o código, utilizar um runner meu do GitLab, por exemplo, onerar um runner meu, sendo que os testes não vão passar porque nem na máquina dela estava passando. Então o GoTest é algo eficiente aqui de você executar, beleza? Então esse é um pré-commit aqui que eu quis trazer para vocês. E aí se eu volto aqui pro código anterior, como que ele funcionaria? Eu abro aqui o terminal, por exemplo, aí eu tenho aqui um git status, ele vai ter aqui tudo executando, eu vou colocar um git add ponto aqui, por exemplo, e aí eu consigo, vamos supor que eu queira fazer um commit, então eu vou fazer um commit aqui, git commit -m, testando pré-commit, por exemplo. E aí na hora que eu executar, ele vai começar a passar aqui as coisas, tá vendo? Ó? Então ele só consegue fazer o commit se tiver tudo certo, e aí sim ele faz esse commit para mim, beleza? Aí vamos fazer um teste aqui, por exemplo, vou colocar aqui um fmt.println, e eu vou colocar um printf, no caso, aí eu vou colocar porcentagem d, e eu vou colocar aqui um texto, por exemplo, tá? Então aqui na hora que eu executo o código, vocês veem que falhou tudo, tá? E ele sai falhando e ele aponta aqui, ó, o printf. O printf, ele tem o formato de porcentagem d, mas ele tem um texto do tipo string. Então ele vai quebrar no GoVet, como eu mostrei pra vocês. Então ele não vai deixar eu commitar de jeito nenhum, por conta de uma verificação que eu coloquei no meu pré-commit, tá? Então é uma das verificações que você consegue fazer. Se o meu teste quebrar, ele também não vai deixar passar e assim por diante. Então é mais ou menos isso aqui, um pré-commit eficiente que você consegue colocar para os seus projetos em Go, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo em Go e até a próxima. Falou!